Fala pessoal, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo jóia? Nós estamos começando mais um 3D Podcast, meus queridos, e eu estou aqui com meu amigo, meu irmão, né, o Lanzinho. Nós estamos reunidos aqui em mais um dia para a gravação desse podcast, onde nós estamos falando sobre disciplinas espirituais. E aí, Lan, como é que você está? Graça e paz, galera, beleza? Como é que vocês estão? Firme, forte? Primeira coisa, o que vocês acharam do outro vídeo? Quem assistiu o outro vídeo aí? Você sabia que a gente lançou um vídeo falando sobre leitura bíblica? Se você não assistiu, já corre lá, assiste, comenta, compartilha. Depois vem aqui, ou não sai, né? Termina de assistir esse vídeo aqui, já comenta aí um comentário aleatório aí embaixo aí, beleza, tal, só para o YouTube entender que a turma está comentando, está gostando. No final, você vai lá e comenta o que você achou desse vídeo. E é um prazer ter vocês aqui como participantes, né, desse projeto de discipulado que nós estamos desenvolvendo aí. É verdade. E assim, as coisas só estão dando certo, não é por causa de mim e do Lan, mas é por causa dessa conexão entre nós e vocês. E isso é muito importante, ó. A gente vai pedir para o pessoal da edição facilitar a vida de vocês, hein? Nós vamos colocar no final desse vídeo, no card ali de sugestão, para que vocês possam estar assistindo esse próximo vídeo sobre leitura bíblica. E uma outra coisa, talvez também, não sei se você já viu os nossos vídeos curtos que nós estamos fazendo sobre a reforma protestante, cara. Já falamos sobre somente a fé, nós falamos sobre somente as escrituras e nesse dia de hoje dessa gravação vai sair mais um solo, é ou não é? Somente Cristo. Então você não pode perder. Nesse mês de outubro, né, é o mês que a gente comemora a Reforma Protestante, né, em especial no dia 31, que foi o dia, né, da Reforma, 1517, 31 de outubro. E nós estamos com esse tema também, né, em paralelo com as disciplinas espirituais. Tá muito louco. Tá muito bacana. E ó, no dia 28 de outubro, no sábado, ó, grava aí, é nessa semana, hein? No sábado, tá? No caso, daqui 2 dias, porque você vai assistir esse podcast na quinta, hein? Então, daqui 2 dias, nós vamos estar fazendo uma live ao vivaça, aonde nós vamos estar falando sobre isso. No sábado, às 8 horas da noite, nós vamos estar dando início a essa live. Então, você vai estar assistindo, anota ali qualquer dúvida, pergunta que você tem, guarda, e no sábado você participa da live com a gente, e já tira suas dúvidas, já deixa o seu comentário, ainda também você pode, falar aquilo que você aprendeu ali, e nós vamos estar junto, cara, porque a importância desse podcast é isso, é a gente, junto com vocês, fazer com que essa onda do discipulado seja algo duradouro nas nossas vidas. Amém, glória a Deus. Então, vamos começar, né? Vamos lá? Bora pro vídeo, depois da vinheta, nós estamos aí. É nóis. Hoje nós vamos falar de mais uma disciplina espiritual, que é a oração. Meu Deus do céu. Oração, hein, Lan? Que é isso, hein? É aquele negócio, né? Quando eu penso em oração, eu gosto muito de um texto. Todo mundo sabe que tem que orar, né? O cristão que... Acho que quando a pessoa se converte, ela logo já é apresentado a essa disciplina, ela aprende que para ela, de alguma forma, ter algum contato com Deus, ela precisa orar, né? Ela precisa estabelecer um contato com Deus, conversar. O primeiro contato é peça ao Senhor. Aí só tem como pedir orando. Mas tem eu gosto sempre de começar com texto, né? Verdade. Se não começasse, talvez não seria eu, né? Então, Colossenses 4:12, já deixa anotado aí. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Epáfras está sempre batalhando por vocês em oração. E quando eu estava lendo esse texto, né, em uma dessas leituras corridas, que você vai ver lá no próximo vídeo, né, de disciplina espiritual, o Espírito Santo falou comigo: oração é batalha, oração é guerra, tá?
Então, eu não gosto de orar, toda vez que eu vou orar acontece isso, que oração é batalha, cara. E a batalha já começa antes da oração começar. Para você dobrar o seu joelho, tirar o seu momento de oração, já tem uma guerra, é uma luta, é uma peleja. Então, pense sempre nisso. As disciplinas espirituais não são fáceis de ser executadas. É verdade. Elas sempre, todas as vezes que a gente pensar, na verdade, assim, tudo na nossa vida, sempre que a gente pensa em executar algo novo, sempre vai aparecer uma dificuldade, né, para a gente poder conseguir executar isso. E não é diferente no mundo espiritual. Gente, uma coisa que nós precisamos colocar na nossa cabeça e amadurecer é que o mundo espiritual é real. E sempre que você toma uma decisão no natural que vai afetar o seu espiritual, começa uma guerra a favor e contra. Lembra só quando Daniel está ali no seu propósito de 21 dias e ele está orando? A Bíblia diz que no primeiro dia, Deus já tinha enviado a resposta, mas demorou 21 dias para que ela chegasse, porque houve uma batalha no céu para atrapalhar que isso acontecesse. Então, não vai ser diferente em nossas vidas. E olha que Daniel era um cara de oração, né? Eita. Orava 3 vezes ao dia, ele é uma referência de oração, mas não é porque você é uma pessoa de oração que vai ser mais fácil. Então, tudo que você decide fazer no mundo natural, que afeta o seu espiritual, vai ser uma batalha. Coloque isso na sua cabeça. Exatamente. E os discípulos, quando eles caminhavam com Jesus, né, eles tiveram a oportunidade de ver Jesus fazer muitas coisas. Sim. Curar enfermo, expulsar demônio. Imagina você vendo Jesus assim, expulsando os espíritos. Ninguém conseguia. Aí ele vinha, fala tchau, está repreendido. Sim. E os discípulos, meu Deus. Né, eu estava assistindo até o The Chosen, né? Saiu em dublado o primeiro e o segundo episódio da terceira temporada. E aí Jesus fala para os discípulos dele, olha, agora vocês vão também expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, tá? Estou dando autoridade para vocês. E aí todo mundo ficou olhando assim, né? Aí Natanael fala assim, mas eu não senti nada. Né? E aí Jesus fala para eles assim, não, eu não preciso que você sinta nada para você faça algo grande. E ali eles ficaram tipo, nós vimos Jesus fazer, agora nós pode fazer também, que loucura. Mas tem algo que eles viram Jesus fazer também, que talvez não surpreende a gente, ou não deixa a gente tão espantado, entusiasmado, como se a gente visse Jesus expulsando o demônio, ou curando os enfermos. Em Lucas 11, a palavra de Deus fala ali no versículo 1, que eles viram Jesus orar. E Jesus fazia questão, né, como a gente já falou em alguns vídeos aqui, acho que você mesmo falou, estava aquele avivamento, cura para todo lado, aquela loucura, aí Jesus se retira e vai para um lugar orar, e os discípulos viram isso. Então olha que coisa importante, Jesus, ele não somente falou sobre a importância de orar, mas ele se deixava ver orando, e os discípulos viram aquilo, e os discípulos, eles entendendo aquela importância, eles fazem uma pergunta para Jesus, em Lucas 11. Ele fala assim, Senhor, ensina-nos a orar. Não ensina a gente a expulsar demônio, ensina a gente a curar. Como é que põe a mão na testa, põe a mão na enfermidade, põe a mão no local, ou só, né, tem sempre que cuspir no chão e passar no olho. Ele não ensina a gente a fazer isso, mas ensina a gente a orar. Por que será que eles perceberam essa importância? O que será que eles viram ou que Jesus passou para eles de tão importante que quando eles foram pedir para Jesus algo, eles falaram, ensina-nos a orar. Eu creio que Jesus ele deu tanta importância que os discípulos eles captaram essa mensagem de uma forma que eles não pediram para outra coisa. Se tem algo que nós queremos aprender, Jesus, é a oração. É verdade, cara. E uma coisa assim que é muito legal, que a gente vê a respeito disso, né, da oração e tudo, é aquilo. Eles viram e presenciaram muitas coisas, mas eles entendiam algo, que a vida, né, a vida de Jesus pública, ela era alimentada por aquilo que Jesus vivia no secreto com o Pai no seu tempo devocional. Amém. Então, assim, o que talvez motivou eles a fazer esse pedido para Jesus? É entender que aquilo que nós queremos viver no natural vai ser reflexo do que nós estamos vivendo no sobrenatural. Amém. E isso precisa passar pela oração. Então, assim, pensa em algo que você tem vivido na sua vida, que às vezes você fala assim, Deus, eu queria que isso mudasse. Como que isso vai mudar? Vai ser reflexo do seu relacionamento com Ele. Porque para mim, oração é relacionamento.
É a forma de eu me relacionar com Deus. É a forma de eu partilhar com Deus daquilo que Ele está pensando e eu partilhar com Deus aquilo que está no meu coração. E Deus dizer para mim assim, ó, é isso que eu tenho para você, ou é isso que você precisa fazer, age dessa maneira. Então entenda uma coisa, aquilo que você quer ter na sua vida pública vai ser reflexo daquilo que você está vivendo com Deus no seu tempo devocional. Aí você pode pensar, né? Poxa, mas eu não sei orar ainda. Eu não sei falar, né? Às vezes a gente, é comum nós reunirmos em grupo, né? E às vezes a gente fala, fulano, ora aí para nós, fazendo um favor, para nós iniciar, ou para nós encerrar, ou ora aí por aquilo. Aí a pessoa fala, não, eu não sei orar. Às vezes até tem vergonha de falar uma palavra errada por causa das pessoas, está muito ligado a essa performance, né? Porque tem fulano que ora bem, coloca a palavra bonita e tal. Mas acontece das pessoas chegarem diante do seu devocional, diante de Deus, e o que eu vou falar? Como que coloca as palavras? E foi isso que os discípulos perguntaram para Jesus. E um ponto importante para nós aqui, para a gente dar esse próximo passo, é nós orarmos até a gente aprender a orar. Verdade. Porque aprender a orar não está ligado somente às palavras, à forma como ela é colocada. Sim. Jesus ensina os seus discípulos a orar orando. E ele fala assim, ó, quando vocês orarem, orem assim. E ele começa aquela famosa frase, né, a oração do Pai Nosso. E até entender, então sempre que a gente vai orar tem que orar o Pai Nosso? Não, gente, não. Como que eu sei que eu não preciso ficar repetindo a oração do Pai Nosso e essa é a única oração que Deus ouve? Porque nas próximas orações de Jesus não repetiu essa oração. Sim. Em vários momentos nós vemos Jesus orando de várias formas. Isso. Essa oração a qual ele ensina os seus discípulos, ele estabelece alguns princípios básicos do que nós precisamos pensar quando nós estamos orando. Né? Tem o momento da petição, da glorificação, da exaltação, do reconhecimento, perdoa os nossos pecados. Né? E aquela famosa oração, né? Está lá em Mateus 6, em diante você pode ler ali, é nós entendermos que nós precisamos estabelecer a nossa conexão com Deus por meio da oração. Verdade. E uma coisa interessante para nós sim, é que quando Jesus vai começar a ensinar os discípulos na oração, ele diz, e quando vocês orarem, né? Quando vocês orarem. Então, por que Jesus está falando quando vocês orarem? Porque a oração não é uma opção, ela é uma necessidade. Entendeu? Então, Jesus estava dizendo para eles o quê? Vocês vão precisar orar. Não é, e se vocês orarem? Jesus não está falando, não, e se vocês orarem? Se talvez vocês orarem? Não, ele está dizendo, e quando vocês orarem? Por que Jesus está falando isso? Porque a oração, ela é essencial para o cristão. Então, eu não tenho que pensar o seguinte, talvez eu não vou ser o melhor orador. Eu sempre digo isso. No meio da galera que nós caminhamos, eu não sou o melhor em oração, eu não sou o melhor orador, eu não sou aquela pessoa que ora com uma extremidade igual todo mundo e pessoas que estão junto com a gente. Tem pessoas que são melhor do que eu na oração, mas eu entendo que eu preciso orar. E um dos grandes inimigos, né, da oração e da disciplina devocional, da disciplina espiritual em si, como a gente falou no outro vídeo sobre a leitura bíblica, né, é espiritualizar muita coisa. Tipo, nem sempre, irmãos, quando a gente entra num lugar secreto, em oração, a gente sente algo. Sim. Nem sempre dá aquela vontade de chorar, nem sempre dá aquela sensação da presença mesmo, manifestando ali no nosso momento devocional, mas sempre nós precisamos orar. Apesar disso, nós precisamos orar. Interessante, tem uma parábola que Jesus ele conta aos seus discípulos, né? Tá lá em Lucas 18. Ali o autor desse evangelho, né, que no caso é Lucas, ele fala assim, Jesus para ensinar a eles como eles deveriam perseverar em oração, contou-lhes uma parábola. Versículo 1 de Lucas 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Por que Jesus contou uma parábola para eles orar sempre e nunca desanimar? Porque, de fato, o desânimo vem. Irmãos, Jesus estava lá, os discípulos estavam em contato com ele, mas Jesus sabia que haveria momentos em que o desânimo iria chegar à porta. Sim. Jesus sabia que, às vezes, circunstâncias iriam acontecer para que a vida de oração do cristão, do discípulo de Jesus, acabasse. E Jesus então conta uma parábola, porque
que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E quando Jesus conta essa parábola, ele faz um comparativo de um juiz que ele não temia a Deus, ele era iníquo, e de uma viúva, de uma senhorinha. Pensa uma senhorinha, aquela do coquezinho, assim, bem assim, que dá vontade de você ficar abraçado com ela. Assim, igual aquela senhorinha do Piu-Piu do Frajola, nossa! Né? Assim, bem aquela senhorinha simplesinha. Pensa nessa senhora. E ela indo nesse juiz, porque ela tem uma causa na justiça, e aquele juiz ele tem autoridade para resolver o problema daquela senhora legalmente falando. E ela vai, juiz, atende minha causa. Juiz, atende minha causa. Eu imagino aquele juiz assim, ele tá na casa dele, a senhorinha bate lá na porta. Ô doutor, tudo bem? Não esquece de mim não, viu? Amém, tá jóia, tá bom. Amém, doutor, Deus te abençoe. Deus me abençoe, nem gosta de Deus. Porque o juiz era iníquo, ele não gostava de Deus, ele era penitente. Aí no outro dia ela vai lá, bate de novo na porta da casa dele. Ô doutor, lembra de mim, viu? Tá bom, tá bom. Aí daqui a pouco o juiz, nossa, eu tô cansado já dessa véia. Vou pra praia. Vou reunir a família e vão lá. Aí chega lá na praia, doutor, o senhor tá aqui. Olha aqui, não vai esquecer da minha causa não, tá? Mas que contente com essa véia. E aí, de repente, ele vai pro restaurante. Doutor, tudo bem? Mas você tá aqui? Não, minha filha trabalha aqui. Não, eu tô... Aqui, não esquece da minha causa não, tá? E aí, de repente, o juiz ele se encontra cansado já. Nossa, eu vou atender essa mulher. Eu não posso mais ficar segurando a causa dela. Meu Deus do céu. A outra parte vai ter que ver o que faz. Porque o que acontecia de os juízes agirem por interesse. Porque talvez a causa daquela mulher prejudicaria outra pessoa que tinha poder de barganhar com o juiz. Segura essa causa aqui e tal. Mas a insistência daquela mulher foi tão grande que o juiz não teve que ceder. E a comparativa que Jesus faz o juiz ele era impenitente, agora Deus Pai ele é um Deus amoroso. Sim. Imagina só, se você dia e noite está diante de Deus em oração, Ele vai responder, sabe por quê? Porque você é filho. Sim. Então persista em orar e nunca desanimar, porque um Deus amoroso, Ele é um Deus que responde às nossas orações. Não é por causa da performance da sua oração. Ele não fala, não persista em orar para você orar bonito. Não persista em orar porque quando você orar, você vai desenvolver uma eloquência na oração que as pessoas vão impressionar. Não, Jesus não fala isso. Ele fala, persista em orar, porque o seu Pai vai ouvir e atender a sua causa na oração. Verdade. E assim, Jesus está dizendo para a gente persistir porque Deus é o nosso Pai. Ele faz um contraponto. O juiz ele é iníquo e, em oposto disso, Deus Pai é bom e amoroso. Completamente um diferente do outro. Charles Spurgeon, ele fala uma coisa assim muito legal. Ele fala assim, 1 minuto de oração é mais eficiente do que 1 ano de murmuração. Misericórdia. Olha só, que loucura, hein? Você está 1 ano murmurando, quando você precisava estar 1 minuto orando. Precisamos entender, de fato, é que a oração, ela faz por nós aquilo que os nossos braços é incapaz. Aquilo que os nossos braços não conseguem fazer, a oração pode fazer. Então, assim, 1 minuto que você tirar para as suas orações vai ser muito mais eficaz do que você ficar murmurando. Aquela mulher que é usada aqui na parábola por Jesus, ela entendeu que se ela for uma pessoa persistente, se nós formos persistentes, a tendência é que o Senhor nos responda, porque a Bíblia fala, Jesus diz, se vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, né, quando seus filhos pedem pão, você não dá pedra. Quando eles pedem peixe, vocês não dão uma serpente para eles. E aí Jesus fala, vocês sendo mal, vocês sabem dar boas dádivas, sabem presentear os seus filhos. Agora você imagina o nosso Deus, você imagina o Pai, você imagina Deus que está no céu. Então assim, gente, coloca uma coisa na sua cabeça, que tem situações que elas só vão mudar a partir de você viver um relacionamento de oração com Deus. Então assim, a oração ela é muito eficaz para nossas vidas. Ela é muito necessária e nós precisamos ter essa compreensão disso. Nós precisamos saber que tem coisa que você não vai conseguir resolver de forma natural, só de forma espiritual. A oração, ela faz com que corações que estão enrijecidos sejam quebrantados. Então, ore, porque 1 minuto de oração, ele é mais eficaz do que 1 ano de murmuração e de reclamação. Meu Deus, que
Que coisa louca, eu nunca tinha ouvido falar desse princípio aí, e é verdade, né, cara? É interessante quando a Bíblia ela vai... quando Deus, por meio dos profetas, eles vão pregar contra os ídolos que eram cultuados, né, no Antigo Testamento lá, uma das características que é apontada, que diferenciava os ídolos de Deus, é que ele falava assim, vocês adoram esses ídolos mudo. Eles são surdos. Ou seja, eles são incapazes de interagir com vocês no meio do culto que vocês fazem a eles. E os profetas, eles tinham essa ênfase, né, para pregar e apontar a Deus que Deus, diferente dos ídolos mudos e surdos que vocês adoram, ele é um Deus que interage com vocês por meio da oração. Elias, ele ora e ele pede para a chuva parar. Chuva para. Elias não tinha poder. Ele ora e manda voltar a chover. Vai. Moisés para na beira do mar lá. Sim. E aí Deus fala para ele. Ele ora, Senhor, e agora? E Deus fala para ele, por que você parou, filho? Vamos embora, diga ao povo que marche. Ou seja, Deus, ele é um Deus que interage por meio da oração. Sim. Mais uma vez, muitas vezes você não vai sentir nada, mas Deus está ouvindo, cara. Deus está ouvindo. O Isaías 59, ele fala o seguinte, que os meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa ouvir, as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa abençoar. Ou seja, Deus, ele está à disposição do seu povo a partir do momento que o povo se coloca diante dele em oração, em santidade. A única coisa que pode nos separar de Deus, segundo esse próprio texto, é o nosso pecado, são as nossas iniquidades. O salmista Davi, ele tinha essa consciência de um Deus interativo, de um Deus que interage. Tem um salmo aqui, o Salmo 5, que eu já deixei aberto aqui, no 3, fala assim, de manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã eu te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ou seja, o salmista, ele sabia, eu vou apresentar minha oração a Deus. Talvez ele não vai responder na hora que eu estou orando. Eu não vou ter essa sensação, mas eu vou aguardar, na esperança que Deus, ele responde. E ele sabia. Sim. Então, o que nós precisamos ter a consciência, e isso deve motivar a nossa oração, não somente no fato ou no ato de orar em si, mas o porquê e a quem nós devemos orar. Com certeza. Um Deus que ouve, um Deus que interage. Pode ser por causa, porque eu preciso. Tem pessoas que falam, não pede nada a Deus, não, mas Deus dá essa liberdade para nós pedirmos. Sim, com certeza. Nós não vamos ser aquele crente pedinte, né? Mas parte da vida de oração também tem ali a sua parcela de petições, né, onde Deus, igual o Eric colocou aqui, Deus sendo, nós sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos, Deus sendo maravilhoso, perfeito, Pai amoroso, Ele também atende os nossos desejos, né? Mateus 7,7 vai falar isso, né? Ao que pede, recebe, ao que busca, encontra. Então existe esse lugar da petição, mas nós precisamos orar. Nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos ser persistentes na oração. O que não pode acontecer é a gente falar assim, eu orei hoje. Daqui 10 dias, vou lembrar de Deus de novo. Não, daqui 10 dias, daqui a 15 dias, aí vou dobrar o meu joelhinho. Irmãos, nós precisamos deixar aquele oração ocasional. É aquela que a gente só ora quando acontece alguma coisa. A oração ocasional. É só em ocasiões específicas que a gente ora. E isso vai totalmente contrário àquilo que a gente está tentando construir aqui, que é disciplinas espirituais. É você todos os dias separar esse momento e orar e buscar o Senhor em oração. Mesmo que, mais uma vez, você não sinta nada, mas Ele é um Deus que ouve. Aguarde. E uma coisa assim, não orar porque eu gosto. Eu não oro porque eu não gosto. Eu leio a Bíblia porque eu gosto. Eu não leio porque eu não gosto. Entende uma coisa? Não é por aquilo que você gosta, é porque é necessário. Jesus, quando ele está no Getsemane, ele fala para os discípulos assim, ore para que vocês não caiam em tentação. Então, assim, por que eu preciso orar? Porque a oração, ela vai me proteger. Então, eu oro porque eu não quero cair em tentação, não quero ser tentado, eu quero fugir da aparência do mal. Por que muitas pessoas não conseguem se manter constante no caminho com Jesus, caminhando com Ele? Por falta disso. Porque a oração, ela vai livrar eu da tentação.
sabe? A oração, ela vai fazer com que eu esteja fortalecido quando vier a tentação. Tem um episódio na Bíblia que conta assim que Jesus tinha se retirado para orar. E os discípulos ficou lá embaixo com a multidão. E aí apareceu um pai com um filho que estava endemoniado. E esse demônio jogava o filho, às vezes, dentro do fogo, jogava ele dentro da água, tentava sempre matar ele. E aí os discípulos foram lá. E aí você imagina os discípulos, sai, o negócio não saía, rapaz. Te repreendo, e não ia. E eu imagino, sabe, até talvez o espírito maligno olhando para a cara dele, fazendo igual a gente já viu, rindo, debochando, falando, quem que é você? Quem que vocês pensam que vocês são? Aí, de repente, Jesus desce do monte. E esse pai vai até Jesus e fala assim, olha, o meu filho está nessa situação. Os seus discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. E aí Jesus fala assim, ó geração incrédula e corrupta, até quando eu vou estar com vocês? E aí, de repente, assim, eu imagino Jesus olhando para os discípulos e falando assim, ó, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o que para eles? Vocês precisam orar mais. Vocês precisam jejuar mais. Vocês precisam entender que parte daquilo que foi dado autoridade e legalidade na vida suas passa por um relacionamento com Deus. Não é que agora, igual o Lan falou, mas eu estou dando autoridade, mas eu não estou sentindo nada. Querido, não é sentido, é autoridade. Amém. Então, quando a gente tem a autoridade, a gente determina no nome de Jesus e as coisas vão acontecer no nome do Senhor Jesus. E aí Jesus chega e fala, sai, e o demônio sai. Então, assim, entende uma coisa, a oração, ela vai te guardar, ela vai te fortalecer diante das situações, das dificuldades. E por isso, nós precisamos orar, para que não entremos em tentações e para que nós possamos ter e, de fato, viver a autoridade que Cristo delegou para nós. Agora, se você não tem um relacionamento com Cristo, como é que você vai falar no nome dele? Como que você pode... Um exemplo, talvez você não me conhece, você está vendo esse vídeo, não conhece eu, não conhece o Lan, e aí imagina você chegar em alguém que nos conhece e falar assim, eu estou falando no nome do Eric, e a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, igual um episódio de Atos dos Apóstolos, que um homem está vendo, não lembro o nome dele, não sei se é Simão, que ele chamava, talvez eu contando aqui o Lan pode lembrar, que fala assim que ele chega e está uma pessoa endemoniada e ele fala assim, sai no nome do Jesus que o Paulo prega. Aí o demônio olha para ele e fala assim, Paulo eu conheço, Jesus eu sei muito bem quem é, agora o seu eu não sei quem que é não, e o demônio vai dar uma coça nele. Os caras saem fugindo pelado, né, cara? Sabe? Então, assim, como que você vai repreender, ou como que você vai exercer uma autoridade no nome de alguém que você não conhece nem te conhece? Então, a oração, ela nos torna conhecido do nosso Pai, porque todo pai que conversa com seu filho, todo pai que tem intimidade com seu filho, ele tem a autoridade no nome do seu Pai. Exatamente. E nós precisamos, pensando em oração também, nós precisamos ter cuidado com algumas coisas. Jesus, ele dá um alerta, assim, quando ele vai ensinar os discípulos sobre oração, ele pede aos discípulos que eles possam ser diferenciados na oração, não na fala, sim, não na eloquência, mas que eles possam vigiar no coração deles. Porque quando Jesus vai ensinar a oração aos discípulos, eles falam o seguinte, olha, tá vendo os fariseus? Eles oram nas praças, eles oram nas ruas, eles fazem aquilo para serem vistos, para mostrar para as pessoas que eles são pessoas de oração. Pessoal, quem quer manter uma vida de oração não precisa mostrar para ninguém. Você já conhece, você já sabe, você não precisa falar para os nossa, eu orei essa semana todos os dias, nossa, eu orei tantos dias de madrugada. Não faça e fique em silêncio, porque não tem a ver com as outras pessoas, tem a ver com o relacionamento com Deus. E Jesus, ele toma esse cuidado de ensinar aos discípulos, cuidado. Os fariseus, eles são hipócritas. E eu posso falar uma coisa para vocês? Hipócritas também fazem oração sincera, sabia? Só que o direcionamento deles está errado. Sim. Eles são sinceros com eles mesmos. Porém, a motivação é errada. Eles estão sinceramente errados. Sinceramente equivocados. E se eles não mudarem, eles vão sinceramente para o inferno. Sim. Então, tome cuidado com isso. Às vezes na nossa, e eu vou colocar isso de modo geral, na nossa hipocrisia, a gente pode fazer orações sinceras, cara, diante das pessoas, mas a motivação é errada. A motivação está totalmente corrompida. O problema está no coração. Jesus, ele não fala que a oração é prejudicial. Ele não fala assim, olha, orar em público é errado.
Daniel orava 3 vezes ao dia, apontado para toda Jerusalém, era um costume, e o coração dele não estava em se amostrar. Jesus não está condenando isso, mas ele está falando assim, olha, vigiem as suas motivações, no seu devocional, na sua oração, toma cuidado, olhe para o seu coração. Jesus ele fala, não seja como hipócrita. Irmãos, quando a gente... É incrível, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, às vezes numa roda de oração assim, em comunidade, em comunhão, os irmãos, um grupo, aí a pessoa fala assim, vamos todo mundo orar por tal causa, e aí vai rodando, né? Cada um vai orando. Eu não sei vocês, comigo já aconteceu várias vezes, eu já ia pensando o que eu ia orar antes de chegar a minha vez. Verdade. Eu já ia pensando, vou falar isso aqui, e eu vou citar tal texto ainda. Senhor, como Daniel, eu não sei o que, já estava programado. Já aconteceu isso com vocês ou foi só comigo? Comigo também já aconteceu. Já? Gente. Já só que aconteceu. na hora que eu ia orar não saía nada. Poxa, na hora que eu embaralhava tudo, os versículos iam tudo errado, Senhor, como Salomão que orava 3 vezes por dia olhando para Jerusalém, nem era ele. Mas por quê, cara? Porque eu queria uma performance. Eu queria mostrar uma... Nossa, olha como é que aquele cara ora bonito, né? Sim. Olha aquela eloquência, olha aquilo. Toma cuidado com isso. Quem é filho não se preocupa com isso diante do pai. Não se preocupe com isso. Eu vi um exemplo muito interessante, né? De alguém que chega num pastor e fala assim, você não pode chegar de qualquer jeito na frente do juiz. Você tem que ter uma postura, você tem que falar de um jeito certo, você tem que falar isso. E aí esse pastor fala o seguinte, realmente, né, a pessoa para chegar diante do juiz, ela tem que ter a postura, tem que ter a vestimenta correta. Aí esse pastor fala o seguinte, mas como é que será que o filho do juiz chega na presença dele? Como é que será que o filho do juiz chega no quarto do juiz, quando ele está ali, ou no escritório dele, quando ele está preparando, ou estudando, consumindo algum conteúdo? Ou o filho do juiz chega sem camiseta, o pai, a mãe falou que o almoço está pronto, vamos lá, e pula no colo do juiz. Vamos lá, tal. É assim, cara. Então, pessoas que têm essa preocupação excessiva de como chegar diante desse juiz, eles não são filhos. Porque o filho pouco importa. Ele quer estar na presença do pai. Então, pensem sobre isso. Tomem cuidado com as recompensas terrenas imediatas das pessoas em relação à publicidade ou à oração pública, né? Tome cuidado com isso. Gente, sempre guarda na sua cabeça o seguinte, a oração não é performance, a oração é relacionamento. E Jesus vai dar uma instrução para a gente. Ele não apenas só fala para os discípulos como eles devem orar, mas ele diz na onde, de que maneira. Ele fala assim lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. E então, o seu pai que está no secreto o recompensará. Amém. Gente, eu costumo sempre dizer uma coisa, que para mim existe 2 tipos de relacionamento com Deus. Primeiro, o relacionamento do secreto. Segundo, o relacionamento do revelado. Érico, o que é isso? Tá, o relacionamento do secreto é isso que Jesus está dizendo para nós. Existe um relacionamento que é para ser partilhado com Deus entre você e Ele. Querido, entende uma coisa. O nosso Deus, Ele é um Deus assim, que Ele não é exclusivo, entendeu? Então assim, Ele não é só o meu Deus. O mesmo Pai que é meu, é Pai do Lã também. Porém, o nosso Deus, mesmo não sendo exclusivo e tendo muitos filhos, Ele tem tempo que Ele trabalha na exclusividade comigo e tem tempo de exclusividade com o Lã. Então, aonde isso acontece? No secreto. E Ele está dizendo para nós o seguinte, quando você quiser esse tempo entre eu e você, é necessário que você saia desse ambiente e vá para um ambiente de intimidade, porque o quarto representa uma intimidade. Ele está dizendo assim, é nesse ambiente que eu quero estar junto com você. Então, esse é o primeiro relacionamento de Deus para nós, é o relacionamento secreto. E tem um relacionamento revelado, que é aquele que ele fala o seguinte, onde estiver 2 ou 3 no meu nome, eu vou estar ali com ele. E esse relacionamento do revelado, o que ele é? Ele é um resultado do secreto. Tem pessoas que ela quer viver relacionamento com Deus só no revelado, porque ela quer ser notada. Gente, assim, é natural da gente que é homem
viver isso, entendeu? Então, assim, talvez se nós estamos falando algumas coisas, você está se identificando aqui, como? Estou numa roda de oração pensando o que eu vou falar na hora que chegar a minha vez, como é que eu vou começar a minha oração, eu vou partir de qual ponto, né? Que jeito que eu vou falar? Nossa, o fulano falou pai, eu vou falar paizinho. Né? A pessoa falou assim, inefável, eu vou falar assim, igual eu vi um rapaz falando uma vez, o senhor é estrogonoficamente maravilhoso. É os caras do Giovanni C, né? Isso, sabe? Então, assim, às vezes a gente fica tentando preparar aquela... Não, gente, é simplicidade, é igual o Lan falou. O pastor estava falando do juiz lá, ele está falando dessa intimidade. Gente, eu e você talvez não vamos chegar num juiz, nós não temos pai juiz. Então, nós não vamos chegar no juiz lá sabe, se comportar de qualquer maneira. Mas o filho do juiz tem essa liberdade. O que eu e você precisamos entender é que nós não tínhamos esse direito. Mas quando Jesus disse na cruz, está consumado, o véu do templo rompeu, essa legalidade chegou até nós. Então agora eu e você podemos chegar diante do nosso Deus, sabe? E abraçar Ele, e dizer para Ele quanto nós amamos Ele, sabe? Então assim, nós precisamos entender o que é isso. E o que você precisa, sabe, guardar na sua cabeça, é que assim, o lugar secreto, ele não é um lugar geográfico, mas é um ponto de encontro. É um lugar que você vai dizer assim, é aqui neste lugar que eu entro. E o meu pai se encontra comigo. A minha filha, né, a caçula minha, a Alice, né, quem conhece ela aí sabe, né? Ela é muito aventureira, cara. E a gente foi na escola dela lá e ela escreveu assim coisas que ela gosta de fazer com a gente. E uma coisa assim que ela falou que ela gosta muito de fazer comigo é de andar de bicicleta. E assim, eu achei muito legal isso, e eu falei, nossa, eu até falei para minha esposa, que a gente vai andar de bicicleta, a gente não tem suporte do carro, então eu abaixo os bancos, enfio as bicicletas nossas lá dentro, assim, a gente não sai de casa já de bicicleta, né? Que a gente gosta de ir em lugares estratégicos, né? Então eu faço isso, eu falei para ela, eu vou comprar um suporte e colocar a bicicleta atrás, para mim poder ir andar com ela de bicicleta. Por quê? Por que ela gosta disso? Porque eu tenho 4 filhas. Então, esse momento é um momento de exclusividade dela comigo. É um momento de secreto dela comigo. É um momento que nós dois grava vídeo, nós dois brincando um com o outro. É um momento que nós dois conversa coisa só nossa, sabe? Então, assim, eu tenho 4 filhos. Eu amo eles de igual maneira. Mas, porém, quando eu estou junto com eles, de forma separada e individual, é um tempo de secreto com cada um. Na verdade, eu quero arrumar a colocação. Eu tenho 5, na verdade, né? Porque eu tenho um por adoção, que é o Harris, senão depois ele vai ficar triste aqui na TV esse podcast, tá? Então eu tenho 5 e tenho o Harris, né? Então, assim, todos eles, até o Harris, que já é casado, tem 23 anos, até ele, quando a gente estamos no nosso momento que está só nós dois, é um lance de nós dois. E aquele momento que ele aproveita para aproveitar situações que não tem como ele viver quando está todos os filhos juntos. Então, assim, o secreto é isso. O relacionamento do revelado, onde está nós reunidos no nome do Senhor, é gostoso. Mas o relacionamento íntimo é aquele momento que você rasga o seu coração diante do seu pai e mostra para ele todo o amor que você tem e tudo que você quer viver com ele. Então, por isso que Jesus está falando para a gente, vai para o secreto. Por isso que Jesus fazia isso. Ele saía daquele ambiente, daquela coisa, tudo que estava acontecendo, e ele falava assim, não, eu vou para o secreto com meu pai. E uma coisa muito bacana é que a transfiguração de Jesus aconteceu num momento de intimidade. Érico, mas estava lá João, Tiago e Pedro. Tudo bem, mas era um momento de secreto. Jesus falou assim, Pedro, Tiago, João, vou levar vocês para o meu secreto, para vocês verem o que acontece lá. E era no secreto que o pai e o filho se revelavam um para o outro. Exatamente. E, cara, esse lugar do secreto, ele é o lugar que os interesses, eles caem, cara. Sabe como a gente sabe que quando as pessoas, ou nós mesmos, fazemos as coisas sem interesse? Quando a gente faz da mesma forma, com a mesma vontade, quando ninguém está vendo. E como é ruim as pessoas usar muitas vezes a gente, ou qualquer pessoa que seja, ou situação, para, de alguma forma, elas crescer. Sabe você crescer em cima da fama de outras pessoas? Querer mostrar que tem amizade com fulano, porque fulano tem determinado cargo, e você, no meio das pessoas, forçar uma conversa com aquela pessoa que você não tem intimidade, que você não tem nenhum número WhatsApp dela. Verdade. Isso é um interesse tão claro que Jesus, ele corre disso. Jesus, ele não está interessado em estar perto de pessoas assim. Eu me lembro daquela passagem quando Simão, né, o fariseu, ele chama Jesus para jantar,
E chega aquela mulher, cara. A mulher se derrama nos pés de Jesus, faz aquele tanto de coisa. E aí Simão, ele fala o seguinte: se esse cara for profeta de verdade, ele vai saber quem é essa mulher e que ela é uma pecadora. E uma das coisas que diferencia essas duas figuras era que o Simão, né, o fariseu, ele estava interessado não em Jesus, em quem ele era. Ele estava interessado no profeta. Eu quero saber se ele é profeta de verdade. Eu quero saber se ele tem uma palavra mesmo. Eu quero saber, experimentar os poderes que ele tem extraordinários. E a mulher, o que ela queria? Ela queria Jesus. O cara queria só o profeta. Ela queria Jesus, cara. Ela não queria saber se ele era formado, se ele tinha nada. Ela queria Jesus. Ela fez aquelas loucuras tudo por causa de Jesus. Só que aí ela ganhou o profeta, ela ganhou o rei, ela ganhou o sacerdote, o sumo sacerdote, ela ganhou tudo, porque está tudo nele. Às vezes as pessoas estão querendo um relacionamento com Deus, buscando um aspecto só. E o secreto, ele faz isso. Ele tira os olhos de um aspecto de Deus e se concentra em Deus como um todo. Então, por isso nós devemos buscar esse relacionamento, porque cai a hipocrisia. Você vê aquela passagem do fariseu e do publicano: Senhor, ó inefável, estrogonoficamente infalível, eu oro, Senhor, X dias por semana, dou o dízimo, eu faço, não sou como aquele adúltero ali, aquele sem vergonha, e tá lá o publicano batendo no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Sim. Então, acredito que essa seja a diferença. E nesse lugar de oração, é um lugar onde não somente nós conhecemos Deus, mas também nós somos conhecidos por Ele. Verdade. Eu ouvi isso, não sei se foi aqui na igreja, não sei se foi você pregando, em algum lugar, onde o que vai fazer a diferença desse relacionamento de intimidade tão grande com Deus, naquele grande dia, Deus vai falar assim: ó, eu também te conheço. Eu sei quem você é. Entra! Mas aquelas pessoas que só estão preocupadas no aspecto, no profeta, no aspecto de Deus, na publicidade, Deus vai falar para ele assim: ó, apartai-vos de mim. Sim. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas eu te conheço, tá? Mas eu não sei. E eu lembro que essa pessoa, até deu um exemplo assim, não foi aqui na igreja não. Uma mulher pregando, ela fala o seguinte: olha, você sabe quem é o Neymar? Todo mundo, só eu sei, eu sigo o Neymar no Instagram, eu curto as postagens dele, que legal, sabe que teve um filho agora, recém-nascido, todo mundo sabe disso. Agora, vai lá na casa dele lá, ver se ele te atende. Por que ele não te atende? Porque ele não te conhece. Você sabe aspectos da vida dele, aquilo que ele mostra, mas você não tem intimidade com ele. Vai lá ver se ele te atende na casa dele. E assim é Deus, cara. Se você não tem intimidade com Ele, você não tem uma vida de oração, Ele não vai te atender quando você bater na porta da casa dele. Senhor, estou aqui, viu? Cheguei. Legal, a parte de mim. Por quê? Eu não te conheço. Não tem intimidade. Então, o grande lance da intimidade, da vida de oração, é conhecer Deus e também ser conhecido por Ele. Verdade. E uma coisa assim, ó, quando você estiver orando, tá? Não adianta você ficar tentando repetir as coisas. Né? Jesus fala isso, que muitas vezes a gente fica repetindo porque a gente acha que o quanto que a gente fala é que vai gerar em Deus o desejo de fazer diferente. Né? Vou repetir. Os judeus, eles têm o costume de orar uma vez só por determinada coisa. E aí na Bíblia a gente vai ver o apóstolo Paulo falando a respeito disso. Ele fala assim: ó, eu tenho um espírito na carne, ao qual eu orei cerca de 3 vezes. Você sabe o que é para um judeu orar 3 vezes por uma coisa? Aquilo para eles era algo extremo. Nenhum judeu ora mais de uma vez por uma determinada coisa. Ele ora uma vez só, porque a confiança dele de que Deus vai responder a oração dele é tão grande, que ele fala assim: não, se eu orar uma vez só, o meu pai já vai me ouvir. Só que a Bíblia está dizendo que Paulo orou por 3 vezes aquela situação. E aí Deus vai responder para ele e fala: Paulo, seguinte, cara, eu não vou tirar o espinho da carne, porque a minha graça na sua vida é suficiente. E aí, o que a gente entende nessa oração de Paulo? Que tem situações na nossa vida que não é por eu tanto falar que Deus vai mudar ela. Deus vai fazer eu entender que aquilo que é graça na minha vida vai ser suficiente para viver com aquilo que eu estou passando. Então, assim, tem coisa que não é repetição que vai mudar, mas a graça de Deus será suficiente. Gente, a oração, igual o Lan falou, é um modelo o Pai Nosso para nós. Então, assim, eu não consigo orar. Então, ore
até que você consiga orar. Começa com tiros curtos. Não adianta querer, senão eu vou tirar hoje meia hora de oração. Não, ore 5 minutos, mas ore. Ore de verdade. Se for 5 minutos e for 5 minutos de verdade, vai valer a pena para Deus, porque o lance não é quantidade, o lance não é perfeição, o lance não é se você é bom com aquilo, o negócio é você fazer aquilo. Você precisa ter e criar essa mentalidade disciplinar de oração, sabe? Então, sim, ore nesse sentido, faça nesse sentido, entende? Porque fazendo isso, Deus vai te ajudar, porque igual o Lan disse, Deus sonda a motivação do nosso coração. A Cris, ela sempre fala uma coisa, assim, ela falou que ela foi viajar com a minha mãe, e eles foram, né, de micro-ônibus pela prefeitura e tal, e ela falou assim que o rapaz que estava dirigindo o ônibus era muito bom de direção. Só que como ele estava acostumado com aquilo já, ele estava indo de forma displicente, sabe? Sem atenção, indo mesmo. Aí ela falou assim que ela começou a orar. E a oração dela era a seguinte: Deus, o Senhor sabe que eu preciso que o Senhor cuide de mim, Deus. Não deixa acontecer nada de mal, porque o Senhor sabe que eu tenho uma família que eu preciso voltar. O Senhor sabe, Deus, que eu não posso morrer agora. Sabe? E eu falei para ela assim, nossa, que oração de interesseira, hein? Ela falou assim, não é, que eu preciso ser honesta com Deus nas minhas orações. Eu preciso falar para Ele de fato o porquê que eu estou pedindo para Ele me proteger e me guardar. Sabe? Então é igual o Lan falou, cara. A gente precisa ser sincero nas nossas orações. Não adianta você maquiar essas orações. Sabe? Seja honesto, Deus, eu estou orando por causa disso. Eu sou pecador, Jesus. Eu estou orando, não é porque eu quero ser bom, Deus, é porque eu estou orando porque eu sou ruim. Exatamente. Eu não oro porque eu sou bom, eu oro porque eu sou ruim, Deus. Eu não oro porque eu sou perfeito, eu oro porque eu sou pecador, Pai. Sabe? E o Senhor é o único que pode mudar esse quadro na minha vida. Então, tenha essa mentalidade na sua cabeça. Exatamente. Quando Jesus ele ensina o Pai Nosso ali, para as pessoas que, poxa, eu não sei como orar, eu não sei como fazer, eu não sei que palavra que eu devo falar, é Senhor, é Pai, é Deus, é Yahvé, é Yeshua HaMashiach. Tem tantos nomes nós podemos, né? Adonai, como que eu vou fazer isso aí? E Jesus, quando ele vai ensinar os discípulos, ele pega aquela oração modelo e ele estabelece conceitos, né? Ele estabelece assim, alguns princípios para que a gente venha a olhar na oração. Não necessariamente aquilo vai se tornar uma repetição. Sim. Mas quando Jesus ele fala assim, ó, vocês devem orar assim, Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, ele quer produzir uma consciência a quem você está orando. Irmãos, quando a gente olha e a gente percebe a quem nós estamos orando, isso vai definir a nossa oração. Quando a gente conhece a quem está orando, poxa, eu vou falar com meu pai, eu sei que o jeito ali, eu sei como que eu vou orar com ele, falar com ele. Então, quando a gente pensa, poxa, eu estou falando com Deus, tá, eu sei que eu posso me expressar, eu sei que eu posso ter liberdade, eu sei que eu de fato, porque eu sou filho. Lembra do exemplo do juiz? Se você é um réu diante dele, realmente, se você é alguém que ele vai olhar apenas como um instrumento para tudo aquilo acontecer, a pessoa vai seguir regra. Mas para o filho, sobe no colo dele, pai. E pensa interessante, tem um versículo lá de Jeremias, no capítulo 3, Deus usando o profeta, ele fala o seguinte para todos ali aqueles ouvintes, né, aqueles que iriam ler. Eu só queria que vocês me chamassem de pai. Ou seja, a nação estava tão idólatra, adúltera, que Deus ele fala para ele o seguinte, olha, eu só queria que vocês me chamassem de pai. Eles tinham toda uma liturgia para chegar a Deus, para chegar no templo, não vai falar assim, aquela tal, que eles mesmos criaram. Mas Deus fala para ele, eu só queria que vocês me chamassem de pai. E Jesus começa essa oração olhando para o céu, falando, Pai nosso. Ou seja, eu atendo a sua vontade. E eu estou ensinando esses filhinhos também a te chamar de pai, porque essa é a vontade de Deus Pai. Porque todos os exemplos que Jesus dá se o juiz ele é iníquo, imagina o Pai que está no céu. Se vocês são ruins e dão presentes bons, imagina o Pai que está no céu. É sempre chamando essa atenção para a consciência de que Deus ele é Pai. E uma coisa assim que nós precisamos pensar, Alan, é que a gente precisa quebrar, às vezes, essa cultura de ausência de acesso. Porque quando a gente olha para Deus como Deus,
a palavra é muito pesada, né? Deus. Aí você fala assim, meu Deus, eu não tenho acesso a Deus. Exatamente, embora Agora, ele seja. não é? Agora, quando você olha para ele, igual o Lan falou, ele é Deus. Exato. Isso não tem como mudar, entendeu? Ele é supremo, ele é o Senhor, Rei dos Reis, e aí por diante. Mas eu entendo uma coisa, quando você olhar para ele como pai... E ele se mostra assim. Ele se mostra como pai, Jesus está falando, revelando ele. Jesus fala, eu peço que o Senhor, que seja revelado a eles o pai. Então, quando a gente olha para ele como pai, essa liberdade, ela muda. Essa cultura de não acesso, ela muda. Por que os fariseus, aquelas pessoas tinham isso? Por causa dessa mística que o Lan falou. E o que eu estou dizendo aqui é que você não é que você vai entrar diante de Deus, ele é meu pai mesmo, então entra de qualquer maneira, sem camisa, descalço, de pé. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim que, por causa dele ser o seu pai, você pode ter uma liberdade melhor diante dele. Então, assim, não caia nas místicas, não caia nos pensamentos de, nossa, se eu for desse jeito diante de Deus, Deus não vai me receber e tudo mais. É óbvio que tem algumas coisas que você vai respeitar no momento do secreto, quando você estiver na oração. Mas você não precisa causar um misticismo dentro disso, tá? Ficar pensando coisas demais e aí você não consegue entrar diante de Deus com essa liberdade. Entra diante de Deus com a liberdade, com a consciência que você está falando com o seu pai. Amém? Então são conceitos que nós devemos aprender. Agora, queremos dar a vocês dicas práticas de como também orar, de como manter uma vida de oração. E eu gostaria de dar a primeira dica aqui, que talvez seria a primeira igual da leitura bíblica. Separe um momento, reserve um momento para você orar. E santifica aquele momento. Não, esse momento aqui, essa hora específica, é a hora de eu falar com Deus. Sim. Vai ter momentos durante o dia onde nós vamos estar pensando, orando em espírito ali, lavando uma louça e tal, mas vai ter um momento que você tem que parar. Porque às vezes a gente costuma falar assim, não, eu oro sempre quando eu estou fazendo isso, eu oro. Eu oro sempre quando eu estou fazendo aquilo. Mas você já conversou com pessoas que não te dão atenção porque ela está fazendo outra coisa? Ela está conversando com você, mas ela está aqui, ó. Tá. Não, você quer atenção, cara. Pode falar que eu estou ouvindo. Exatamente. Se a pessoa é importante para você, você vai separar um momento para ela. E orar e falar com Deus é assim. Você pode orar quando você está lavando louça, quando você está dirigindo, quando você está trabalhando, pode. Mas é importante. Se Deus é importante para você, você separar um momento para você falar com Ele. É verdade. Até mesmo para você ouvir. Exato. Porque se você estiver ocupado fazendo alguma coisa, você não vai conseguir ouvir. Não vai conseguir ter a percepção de que, nossa, Deus está falando comigo através de alguma coisa que está acontecendo nesse ambiente de oração. Então, assim, se você não para falar, você não vai conseguir parar para ouvir. Então, pare para ouvir. E a primeira dica que eu quero dar para você é o seguinte: entre para esse tempo de oração ligado em Deus e desligado de todas as outras coisas. Tá? Evite levar o seu celular para aquele momento, desliga ele se for possível. Mas eu gosto de orar ouvindo uma música, é crime? Para mim, acho que não é crime não, mas com o seu celular na sua mão, ele tocando música, você não vai conseguir prestar atenção na sua oração, meu chapa. Chega uma mensagem lá, você vai parar, entendeu? Então assim, por mim, eu acredito que se você conseguir orar sem tocar música, sem ouvir música, é melhor, entende? Mas se você gosta de usar isso durante o seu devocional de oração, não tem problema. Mas vá para esse ambiente desligado de todas as coisas e preparado para se ligar em Deus. Outra dica, terceira dica já aqui, ó, anota aí. Ore a palavra. Nossa, Deus do céu, é algo poderoso. Sabe por quê? Às vezes a gente sabe que a gente precisa ter um momento com Deus. Mas às vezes você não tem palavra para falar, cara. Verdade. Você não tem, nossa Deus, eu sei que eu preciso, irmãos, eu mais preciso orar do que Deus precisa ouvir minha oração. É isso que nós precisamos entender. Deus não está carente, nossa, eu preciso nutrir Deus com a minha oração agora, porque senão ele vai murchar. Ele está sem ninguém para conversar, eu vou conversar com ele, tadinho. Tá sozinho. Meu querido, para com isso. Um dia eu estava lendo o livro de Apocalipse, e você lê o livro de Apocalipse, é só adoração para tudo quanto é lado, e eu falei, Deus, o Senhor não precisa da minha oração, ela já acontece. Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa, no caso de Apocalipse, né? Deus não precisa da minha adoração. Ela acontece eternamente no céu. Mas Ele quer ouvir, Ele quer que eu adore. E a oração é a mesma coisa. Deus não precisa. Mas, quando você não tem palavras e você sabe que você precisa desse momento, pegue a Bíblia.
Eu já fiz isso várias vezes. Senhor, eu quero estar aqui com o Senhor, mas eu mesmo de mim mesmo, porque é tanta coisa durante o dia, é o meu pecado, porque a gente acha normal, a gente não tem nada para falar, eu não tenho nada para falar, não vou ser hipócrita se eu não tenho nada para falar. Muitas vezes é o nosso pecado, é a nossa dureza de coração que tá envolvido nisso, causando isso. Então, ora aqui, Salmo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, Senhor. Me ajuda, Senhor, me dá esse prazer de não seguir o conselho das pessoas que não seguem a sua vontade. Comece a orar, nem se assenta na roda dos zombadores, Senhor, me livra desse lugar. Não imita. Aí no 2 aqui, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e na lei medida de dia e de noite, Senhor. Que eu possa ter prazer na sua palavra, prazer na sua lei, e vai construindo a sua oração. Vai moldando, forjando, deixando que isso forje o seu caráter diante de Deus. Irmãos, isso vai penetrar na sua alma, no seu coração e vai te transformar a médio e longo prazo. Verdade. Faça isso, tá? Ore a palavra, isso vai te ajudar porque me ajudou demais. E aí, se você quer aprender a orar a palavra, o que você precisa aprender? A ler a palavra. Então, nós temos o vídeo da Disciplina Espirituais, onde nós estamos falando sobre leitura Exatamente. bíblica, tá? Então vá lá, confira as dicas de como aprender a ler a Bíblia, para que você possa orar a Bíblia, porque senão você vai orar uma palavra que você não conhece. Imagina? Entendeu? Então, assim, vá lá e faça isso. Uma quarta dica que eu quero falar para você é a seguinte. Nós falamos de separar um tempo, de se desligar para poder ligar em Deus. Falamos sobre orar a palavra, certo? E uma outra coisa que eu quero dizer para você, não tenha pressa de sair de lá. Entende? Por isso que você precisa preparar o tempo, por isso que você precisa estar desligado das coisas, por isso que não pode ser de forma aleatória. Não fique apressado, nossa, eu tenho que acabar a oração logo porque eu tenho que dormir. Eu tenho que acabar logo porque eu tenho que trabalhar. Não, se você separar esse tempo, se você entrar desligado das coisas, se você entrar entendido da palavra, você não vai ter pressa para sair desse ambiente. É igual o Lan falou, às vezes acontece isso. Comigo acontece isso. Não sei se acontece com o Lan, mas comigo acontece isso. Às vezes eu entro ali no momento de minha oração, orei 5 minutos, acabou. Deus abençoe meu pai, minha mãe, meu irmão, meus filhos, minha esposa, minha igreja. Acabou. E aí, como é que eu faço? Um dia eu vi um testemunho muito legal. Acho que a gente até falou isso em outro podcast, se eu não estiver enganado, foi quando nós falamos sobre o discípulo maduro. E aí, se você não viu esse podcast, vai lá e assiste ele, tá? Onde eu contei o testemunho de um pastor que ele um dia entrou em oração com Deus e aí ele começou a orar e passou um tempo e não tinha mais nada para orar. O David Robertson. Isso. E aí não tinha mais nada, ele estava sem nada. E aí ele começou a orar em línguas. Entendeu? Então, se você fala em línguas, quando você estiver nesse tempo de oração de você, não estou sem nada para falar, ora em línguas. Exato. Começa a falar em línguas. Porque a línguas é uma edificação da gente também. É a gente sendo edificado através da oração em línguas. Certo? Então, assim, a quarta dica. Não tenha pressa para sair desse ambiente de oração. Eu orei, falei tudo, eu fiz tudo que eu precisava fazer. E agora eu não tenho mais o que fazer. Fique em silêncio. Talvez Deus vá falar alguma coisa com você. Exato. Isso também é importante. Amém. E mais uma dica aqui, talvez a última dica, né, para você agregar no seu devocional, consuma conteúdos que falem sobre isso. Esse vídeo foi um deles, mas leia livros, né? Ouça pessoas que já estão ou têm uma vida de oração desenvolvida mais. Eu costumo falar, você quer crescer? Anda com quem ora mais que você. Anda com quem jejua mais que você e com quem lê a Bíblia mais que você. Verdade. Procura essa pessoa, porque se a gente formar um ciclo nisso aí, a gente vai formar um ciclo de maturidade, onde o crescimento ele é constante. Porque se eu andar com quem ora mais, lê mais a Bíblia que eu, jejua mais que eu, outra pessoa também vai seguir esse conselho, vai grudar em mim, outra nela, vamos virar um ciclo de crescimento, de maturidade. Verdade. Então, leia livros que falem sobre isso. Que fale, por exemplo, vou indicar um livro aqui que me ajudou muito. Até essa dica de orar a palavra, eu tinha lido nele muito tempo atrás, tem anos atrás, que é o livro do Bob Sorge, chama Os Segredos do Lugar Secreto. Ele dá várias dicas de como preparar esse lugar, o que você deve fazer. Ele fala assim, o segredo de orar a palavra,
que é o que eu dei aqui, o segredo de fazer isso. Então, sim, são várias dicas que ele dá para nos ajudar nesse lugar, nesse ambiente de lugar secreto. Então, se você tiver a oportunidade, compre esse livro. Vai te ajudar demais. Mas vai te ajudar demais. Ele fala algo interessante lá, que ele escreve esse livro sobre o lugar secreto, e ele fala assim, olha, várias vezes eu orando no meu lugar secreto, você não pensa que eu ouço Deus falar sempre, não. Muito pelo contrário. Às vezes eu tiro esse momento e não ouço, não sinto nada. Mas quando chega aquele dia que eu ouço, compensa todos os outros dias que eu não ouvi nada. Ele é tão recompensador, recompensante, né, que vale a pena. Sabe, vale a pena aquele sussurro de Deus, aquele toque no Espírito, que seja simples, rápido, momentâneo ali, mas que valeu cada minuto dos outros dias que eu não ouvi, porém eu construí aquele lugar. Às vezes o lugar secreto é o lugar que Deus já está lá te esperando. Então, assim, compre esse livro, vai edificar muito a sua vida, seu devocional. Então é isso, pessoal. Espero que esse podcast, esse tempo aqui com a gente, junto com você, possa ter edificado você possa ter compreendido um pouco mais a respeito de oração e todas as coisas que, às vezes, você tinha construído aí de místico, através até mesmo, né, do pouco conhecimento, tenha sido derrubado nesse dia de hoje. Amém. E você possa aprender a como melhorar esse relacionamento com Jesus através da oração, de estar com Ele. Eu quero pedir algumas coisas para você, por favor. Que você possa curtir esse vídeo, porque é muito importante isso. É muito importante que você comenta, tá? Deixe o seu comentário. Por que é importante, Érico? Para que vocês fiquem famosos? Não! Para que nós possamos entender se você, de fato, está crescendo e sendo edificado com aquilo que nós estamos passando aqui. E também, nós podemos saber como nós podemos te ajudar a melhorar ainda mais e também nos melhorar para que nós possamos ser uma parceria e, de fato, isso ser algo construtivo dentro do reino. Uma outra coisa, se de fato for relevante para você esse tempo, compartilha. Por quê? Porque tudo que você consome e você guarda vai estragar se você não dividir. Então, entende uma coisa. Lembra de quando aconteceu a multiplicação de pão e de peixe? A multiplicação não foi instantânea. Ela aconteceu porque estava sendo compartilhado. No momento que os discípulos saíram dividindo, repartindo pão e peixe e entregando para as pessoas, houve aquela multiplicação. Então, se você quer que o reino de Deus se multiplique, compartilhe o que você está vendo, porque isso é muito importante. Nós agradecemos você por esse tempo, que Deus te abençoe e que você continue surfando com a gente nessa onda do discipulado. Amém. Glória a Deus. Até o próximo vídeo. Falou! Deus abençoe.